Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula Paraná, a aula de hoje de Geografia para o 7º ano. Eu sou a professora Társila Dominoni e hoje o tema da aula é Regionalização do Paraná. Então, por que nós vamos estudar a regionalização do Paraná? Para reconhecer as diferentes formas de regionalização, as diferentes formas de agruparmos aí os municípios do Paraná. Então, para que possamos começar o estudo da regionalização do Paraná, temos que entender e lembrar, o conceito de regionalização. Então, o que é regionalização? Lembra lá que tem palavrinhas importantes para conceituarmos. Espaço geográfico, critérios, divisão, classificação. Então, quando eu falo em regionalização, eu estou dividindo o espaço geográfico de acordo com critérios específicos. Para que isso? Por que é importante? Para que possamos estudar melhor as regiões de acordo com as suas particularidades, de acordo com as suas especialidades. Então, como o Paraná é dividido, nós vamos ver nessa aula, e cada região se diferencia das outras, tem as suas particularidades e nós vamos visualizar aqui nesta aula, ok? Então vamos lá, vamos iniciar então entendendo aqui um pouquinho da localização do Paraná. Vocês podem verificar aqui nesse mapa, onde o Paraná se localiza, então na região sul do Brasil, ali a gente consegue visualizar as suas divisas. Nós temos que lembrar quando que o Paraná se tornou um estado, então foi lá em 1853, o primeiro governador da província, Zacarias Góes de Vasconcelos. A sua área territorial, então o Paraná tem uma boa área territorial aí de 199.307 mil quilômetros quadrados e ele tem 399 municípios. Então por isso a regionalização é importante, para que nós possamos entender aí as particularidades de cada município e agrupá-los. A população então, 10.444.526 pessoas vivem no Paraná e a nossa capital, Curitiba. A divisão do Paraná, a regionalização, ela é feita em mesorregiões. E aí, o que a gente tem como mesorregião? Então, a mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma área geográfica, com similaridades econômicas e sociais. Lembra que eu falei dos critérios para a divisão? Então, os critérios utilizados aqui na mesorregião, para dividir o estado em mesorregiões, são critérios sociais e econômicos, que por sua vez são divididos em micro-regiões. O IBGE faz essa divisão para fins estatísticos, para poder estudar melhor as regiões, certo? Mas não é uma divisão política administrativa, não é a divisão do território como política administrativa, mas sim uma divisão de acordo com os critérios econômicos e sociais para melhor estudar e entender as dinâmicas que ocorrem nessas regiões. O Paraná possui 10 mesorregiões, ou seja, ele é dividido, esses 399 municípios são divididos aí em 10 mesorregiões. Então, agora você tem um tempo para responder o quiz. Vamos ler o quiz. Quais os critérios utilizados para dividir o Paraná em mesorregiões? Letra A, econômico e relevo. Letra B, sociais e clima. Letra C, ambientais e políticos. Ou letra D, econômicos e sociais. Então, agora você tem um tempinho para responder.
Então, pessoal, conseguiram aí responder o quiz? Conseguiram achar a resposta? Vamos ver lá. Quais os critérios utilizados para dividir o Paraná em mesorregiões? Você marcou a letra D? Se você marcou a letra D, está certo. Critérios econômicos e sociais. Então, as mesorregiões no Paraná. Eu trouxe aqui para vocês 2 mapas. Então, visualizem bem esses mapas. Parecem iguais, mas não são. Vocês conseguem visualizar qual é a diferença entre esses 2 mapas? A diferença entre eles, um mapa é proposto pelo IBGE 2012 e o outro mapa é proposto pelo Estado do Paraná ali, ó, 2008. Então, qual que é a diferença? Se vocês conseguiram observar e visualizar bem o mapa, vocês vão ver que tem uma diferença aqui, ó, de divisão. O número de regiões é a mesma, são 10 mesorregiões, tanto num mapa quanto no outro. Porém, há uma diferença pequena, que é aqui a divisão. O que é essa diferença? Por que tem diferença entre essas divisões, né? Proposta pelo IBGE e proposta pelo Estado. Porque aqui o Estado do Paraná, ele entendeu que tem alguns municípios que pertencem à região sudoeste. Então, ele modificou um pouco ali a divisão da mesorregião, certo? É o que nós vamos ver aqui. Há diferença? Há diferença. Para o Estado do Paraná, a representação cartográfica dos contornos das mesorregiões Sudoeste e Centro-Sul são diferentes do contorno feito pelo IBGE, que foi proposto em 2012. A Lei Estadual 15.825, de 2008, considera que a mesorregião Sudeste inclui os municípios de Palmas, Clevelândia, Honório Serpa, Coronel Domingos Soares e Mangueirinha. Portanto, ao citar mesorregiões do Estado do Paraná, deve-se explicitar segundo o IBGE ou a lei estadual. Ou seja, quando eu falo de mesorregiões do Paraná, eu tenho que citar de qual mesorregião, de qual divisão eu estou falando. A divisão proposta pelo IBGE ou a divisão proposta pelo Estado do Paraná, pela Lei Estadual 15.825, ok? Então, aqui nós temos a divisão, um mapa bem coloridinho, bonitinho, para vocês entenderem aí as divisões, né? As mesorregiões. Então, nós temos as 10 mesorregiões do Paraná, a região metropolitana de Curitiba, a região centro-oriental, norte pioneiro, norte central, noroeste, oeste, centro-ocidental, centro-sul, sudoeste e sudeste. Essas são as 10 mesorregiões do Paraná. Então, são regiões onde nós temos municípios que têm similaridades econômicas e sociais. Então, só para lembrar, né, repare que os nomes das mesorregiões são as mesmas, né? Então, tanto lá na divisão da Lei do Paraná, da Lei Estadual do Paraná, quanto na divisão do IBGE, a quantidade de mesorregiões é a mesma e o nome das mesorregiões também é a mesma, certo? A diferença é só a inclusão dos municípios ali da região sudoeste. Então, vamos fazer um exercício agora. Anote as perguntas para depois podermos responder. Então, eu vou ler primeiro as perguntas com vocês. Letra A. Quantos municípios tem o Estado do Paraná? Letra B. O que são mesorregiões? Letra C. O Paraná é dividido em quantas mesorregiões? E letra D, em qual mesorregião localiza-se a capital do Estado do Paraná? Então, agora você tem um tempo para copiar e responder.
E aí, pessoal, conseguiram anotar e responder as perguntas?
Vamos conferir, ver se vocês conseguiram achar aí as respostas. Então vamos lá. Letra A. Quantos municípios tem o Paraná? Se você colocou 399 municípios, você acertou. O que são mesorregiões? Lembra que nós falamos lá no início, né? É uma divisão do estado do Paraná que congrega diversos municípios numa área geográfica, segundo critérios econômicos e sociais. E o Paraná é dividido em quantas mesorregiões, então? É dividido em 10 mesorregiões. Em qual mesorregião localiza-se a capital do estado do Paraná? Então, a capital do estado do Paraná localiza-se na região metropolitana de Curitiba. Mesorregião metropolitana de Curitiba, ok? Então, vamos continuar. Então, além da divisão de mesorregiões, nós temos também a divisão em outros aspectos, né? Que utiliza critérios segundo outras ideias. Nós temos divisões culturais, divisões políticas, nós temos divisões sociais. Então, todos esses critérios são utilizados para fazer aí as divisões, né? A regionalização, certo? Então, vamos lá. O IBGE fez uma nova regionalização a partir de 2017. Mas por que uma nova regionalização? Porque, veja, as transformações que acontecem no estado, no Brasil como um todo, no mundo como um todo, elas são constantes. Então, a regionalização ela tem que ser revista constantemente. Por quê? Porque os aspectos econômicos, sociais, culturais vão mudando ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, nós precisamos rever essas divisões e tentar melhorá-las cada vez mais, certo? Então, uma nova divisão regional é a divisão em regiões intermediárias e regiões imediatas. Essa divisão, ela obedece critérios econômicos, certo? Então, vamos ver. Além da divisão em mesorregião, que utiliza critérios econômicos e sociais, em 2017 o IBGE criou a divisão chamada Regiões Geográficas Intermediárias e Imediatas. Então, região é a dinâmica dos processos de transformação corridos recentemente e operacionalizada a partir de elementos concretos. Rede urbana, classificação hierárquica dos centros urbanos, detectação dos fluxos de gestão, entre outros, capaz de distinguir espaços regionais em escalas adequadas. Então, quando eu falo em divisão em regiões intermediárias e regiões imediatas, eu estou falando numa divisão relacionada com aspectos econômicos, relacionadas com aspectos urbanos e a interação entre os municípios com esses aspectos, correto? Então, vamos lá. Agora você tem um quiz para ver se você compreendeu esse conceito, certo? Então, eu vou ler com vocês. Quais são os critérios utilizados para regionalizar o Paraná em regiões geográficas intermediárias e imediatas? Letra A, ambientais. Letra B, históricos. Letra C, econômicos. Letra D, culturais. Então, agora você tem um tempo para responder.
E aí, pessoal, conseguiram então achar qual que era a resposta? Vamos ver se você acertou. Quais são os critérios utilizados para regionalizar o Paraná em regiões geográficas intermediárias e imediatas? Se você colocou econômicos, você acertou. As regiões intermediárias e imediatas, o critério utilizado para agrupá-las é o critério econômico. Então, o que seriam as regiões geográficas imediatas? É a rede de influência que existe entre um município e outro. Que tipo de influência? Influência de serviços, influência de trabalho, influência econômica, mobilidade, transporte. Então, vamos lá. A região geográfica imediata, a rede urbana, é o seu principal elemento de referência. Centros urbanos próximos para a satisfação das necessidades imediatas das populações, tais como compras de bens de consumo, duráveis e não duráveis, busca de trabalho, procura de serviços de saúde, educação e prestação de serviços públicos. Então, o que nós temos que deixar bem claro, pessoal, é que a divisão em mesorregiões é uma divisão que congrega critérios econômicos e sociais. Então, ela vai agrupar os municípios de acordo com esses critérios, essas semelhanças que existem entre eles, econômicas e sociais. A divisão em regiões intermediárias e regiões imediatas vai congregar a questão da influência econômica. Então, eu tenho um centro urbano e vários outros municípios que dependem das relações com esse centro urbano, certo? As regiões geográficas intermediárias, então, o que são? É uma escala intermediária entre as unidades da federação e as regiões geográficas imediatas, preferencialmente com a inclusão de metrópoles ou capitais regionais do estudo de redes e hierarquia urbana. As regiões geográficas intermediárias organizam o território, articulando as regiões geográficas imediatas. Então, vamos pensar assim, que nós temos uma região geográfica intermediária e dentro dessa região geográfica intermediária eu tenho as regiões imediatas, certo? Por isso, nós temos no Paraná 6 regiões intermediárias. Dentro dessas 6 regiões intermediárias, eu consigo ter 29 regiões imediatas, como aponta aqui no mapa. No mapa, vocês vão conseguir visualizar a divisão em regiões intermediárias, as 6 regiões. Então, eu tenho a região intermediária de Curitiba, eu tenho a região intermediária de Ponta Grossa, eu tenho a região intermediária de Londrina, eu tenho a região intermediária de Maringá, eu tenho a região intermediária de Cascavel e a região intermediária de Guarapuava, certo? Então, essas são as regiões intermediárias, as 6. E dentro delas temos as regiões imediatas, certo? Então, vamos relembrar. O que é a regionalização? Então, a regionalização é a divisão do espaço geográfico de acordo com critérios específicos. Para que serve a regionalização? Para poder entender as diferenças regionais, compreender essas diferenças e melhor gerir ali os recursos, né, as necessidades dessas regiões, certo? Então, regionalização consiste no processo de separação de áreas do espaço geográfico utilizando critérios, com as interações sociais, físico-naturais, relações econômicas, participação do Estado e da capacidade das organizações locais em construir e dinamizar as atividades, configurando-se em aglomerações estruturais. Então, diante disso, qual que é o resultado? Em configurações diferenciadas dentro do território, né? Então, nós vimos que no Paraná nós temos a regionalização com mesorregiões, nós vimos que são as 10 mesorregiões, e aí nós vimos que há uma pouca diferença ali da regionalização proposta pelo IBGE e da regionalização proposta pela lei estadual. E aí nós vimos também a regionalização proposta pelo IBGE de regiões intermediárias e regiões imediatas. Então, no que elas resultam? Em configurações produzidas pelas relações econômicas atuais, seja pela proximidade ou pela necessidade das transações, cujas possibilidades de trocas, criação e inovação potencializam recursos, ampliam a inserção e intensificam a participação. Então, a ideia da regionalização é para melhor desenvolver as regiões, certo? Então, agora eu vou deixar um exercício para vocês vão anotar e vão responder. Então, vocês têm um tempo para fazer esse exercício.
E aí, pessoal, conseguiram então completar aí os espaços em branco com as informações que vocês obtiveram até agora? Então vamos verificar lá como que ficou. Então, o Paraná possui 399 municípios, certo? Seu território é dividido em mesorregiões, de acordo com os critérios econômicos e sociais. Outra forma de organizar o território é dividi-lo em regiões geográficas imediatas e intermediárias, baseada em critérios econômicos, rede de urbanização e áreas de influência. Então, de acordo com esse exercício, vamos voltar lá no mapa das regiões intermediárias para que nós possamos compreender melhor. Então, aqui eu coloquei para vocês o mapa das regiões intermediárias e regiões imediatas. Lembra que nós vimos que essa divisão é de acordo com critérios econômicos e critérios urbanos e áreas de influência, certo? Então, nós temos 6 regiões intermediárias. Dentro dessas 6 regiões intermediárias, no total do Paraná, nós temos um total de 29 regiões imediatas, certo? Então, por exemplo, Curitiba aqui é uma região intermediária, é uma das 6 regiões intermediárias. É uma cidade bem urbanizada, certo? Que influencia os municípios em volta. Então, existe uma conexão, existe um fluxo de pessoas entre os municípios que estão próximos a Curitiba. Então, eles moram, por exemplo, em São José dos Pinhais e trabalham em Curitiba, ou moram em Colombo e estudam em Curitiba. Então, esse vai e vem de pessoas, né, em busca de serviços, em busca de trabalho, educação e outras atividades econômicas entre a região, é o que nós temos de regiões imediatas, certo? Então, dentro do Paraná, nós temos 29 regiões imediatas, ou seja, cidades, né, municípios ali que são influenciados por uma cidade polo, né, que é ela que tem lá a maior diversidade de serviços, certo? Então, esse seria o nosso mapa aí, a divisão das regiões intermediárias, regiões imediatas. Então, vamos voltar lá. O exercício, se você acertou, você conseguiu compreender os conceitos. Então, vamos relembrar agora o contexto que nós estamos estudando. Qual que é o contexto? É o contexto da regionalização, certo? E aí nós vimos 3 formas de regionalizar o Paraná. Essas formas de regionalizar o Paraná, nós vimos quais são os critérios. Em critérios econômicos e sociais ou critérios só econômicos. E aí, nessa regionalização, nós vimos que nós temos as mesorregiões, que são 10 no Paraná, e nós vimos as regiões intermediárias e imediatas, que são 6, certo? Qual que é a diferença dessas divisões? A diferença está nos critérios, né? Uma obedece o critério econômico apenas e a outra obedece o critério econômico e social. Mas aí nós temos também a Lei Estadual 12.825 de 2008. Então, essa lei, ela estabelece o quê? Ela estabelece uma diferença na divisão em mesorregião do Paraná. Lembra lá que nós vimos que é uma pequena diferença na divisão da região sudoeste ali do Paraná, né? Que ela acaba englobando alguns municípios, certo? Então, nós vimos essa diferença aí. Por isso que ao longo dessa aula nós vimos aí a diferença nos mapas, correto? E aí nós vimos os critérios, lembra que é importante a regionalização, ela usa critérios para a divisão, para quê? Para melhor estudar aquela área, para melhor entender as relações que acontecem ali, para melhor entender as suas necessidades e assim propor ações de desenvolvimento para aquela região, certo? E assim eu consigo estudá-la melhor. E aí nós temos então uma atividade agora para que vocês anotem aí e respondam, certo? Então, número 1, por que há necessidade de revisão dos recortes regionais existentes no território? Número 2, qual a diferença nas mesorregiões proposta pelo IBGE e mesorregiões proposta pela Lei Estadual 15.825/2008? Então, vocês têm um tempo aí para responder.
Então, pessoal, vamos lá então voltar aqui e corrigir, ver se vocês conseguiram fazer. Mas antes de corrigir, eu quero que vocês percebam um detalhezinho. Veja, aqui eu coloquei a Lei 15.825/2008. Essa é a lei estadual que fala sobre a regionalização do Paraná, certo? Mas no slide anterior estava 12.825. Então, corrige lá no seu material se você anotou, certo? A lei é 15.825/08, que é uma lei de 2008. É uma lei estadual do Paraná. Então, voltando lá. Você conseguiu responder as atividades? Vamos ver. Número 1. Por que a necessidade de revisão dos recortes regionais existentes do território? Então, se você colocou que é para melhor atender às necessidades específicas de cada região, está certo. Veja, nós temos 399 municípios, né? O nosso estado tem uma extensão boa territorial, então ele tem assim uma grande distribuição e uma grande diferença entre uma área e outra, né? Então, essas diferenças, elas têm que ser estudadas, têm que ser pensadas quando nós falamos em gestão do território, certo? Por isso é importante aí a questão da regionalização. Número 2. Qual a diferença nas mesorregiões propostas pelo IBGE e mesorregiões propostas na Lei 15.825? Aqui está certo. Então, vamos lá. Se você colocou que a lei estadual considera que a mesorregião sudoeste do Paraná inclui os municípios de Palmas, Clevelândia, Honório Serpa, Coronel Domingos Soares e Mangueirinha, você acertou. Lembra que nós mostramos lá no mapa a diferença, né? Então, as 10 mesorregiões continuam as mesmas, né? Continuam sendo 10 mesorregiões no Paraná, tanto com a divisão do IBGE, quanto com a divisão proposta pela Lei Estadual 15.825. Só que a lei, ela inclui alguns municípios dentro da região sudoeste do Paraná, certo? Então, aqui você vai fixar, eu deixei uma atividade para vocês anotarem essa atividade e responderem com tranquilidade em casa, certo? Então, dentro de todo esse conteúdo que nós falamos de regionalização, a importância, quais os critérios para regionalizar, como que o Paraná pode ser regionalizado. Então, dentro de todo esse contexto, vocês têm lá algumas questõezinhas para vocês fazerem. Então, eu vou ler com vocês. Número 1, localize e responda. Então, letra A, em qual mesorregião você mora, de acordo com a Lei Estadual 15.825? Lembra que nós falamos da importância de citar qual tipo de classificação você está utilizando, qual tipo de regionalização você está utilizando, se é a regionalização segundo o IBGE ou é segundo a regionalização da lei. Então, aqui eu estou perguntando em qual mesorregião você mora, de acordo com a lei, então você tem que verificar lá no mapa. E letra B, em qual região geográfica intermediária você mora? Lembra que nós vimos lá a divisão em 6 regiões intermediárias, o Paraná, certo? Então ele tem aí essas 6 regiões intermediárias. Em qual dessas regiões intermediárias você mora? Então eu deixo para você essa atividade, certo? Então, muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.